Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos aqui agora conhecer mais um relato mediúnico deste livro chamado O que encontrei do outro lado da vida. Um livro recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editado por Espíritos Diversos. Vamos então conhecer o relato dado pelo Espírito Daniel, de título Religião de Fachada. Lembro-me somente que, no meio da minha pregação, senti uma tonteira, depois uma dor terrível no peito. Acho que desmaiei porque não vi mais nada. Ao voltar do desmaio, estava só no templo. O salão enorme estava vazio, silencioso. Sentindo uma estranha fraqueza, sentei numa poltrona e indaguei o que poderia estar fazendo ali sozinho. Olhei para o relógio da parede. Constatei que eram 23 horas. Fraca claridade entrava pelos vidros decorados. Minha igreja era linda. Orgulhava-me dela. Toda bem decorada, luxuosos tapetes. Tudo de fino gosto para enfeitar a casa de Deus. Não consegui me lembrar porque estava ali e não em casa. Resolvi ir para meu lar, que, modéstia à parte, era uma linda mansão num bairro chique. Daniel! Escutei alguém chamar meu nome baixinho. Virei a cabeça. Vi um vulto de mulher que se aproximou. Gelei ao reconhecer minha mãe, que há tempos morrera. Mãe! Exclamei aflito. Valei-me Deus e seus anjos, a senhora está morta. Por que vejo sua alma? Porque seu corpo também morreu, meu filho. Mentira! A senhora é uma herege, sempre foi, não fala a verdade. É um espírito impuro, volte para o inferno. Daniel, meu filho, falo a verdade, sempre falei. Quando viva no corpo carnal, alertei-o para que não enriquecesse com o dinheiro alheio. Deus, Jesus, nunca cobram benefícios. De novo, nem morta entende. Afaste-se de mim. É um Satanás. Não vê as obras assistenciais que fiz, que faço? Nossa creche abriga inúmeras crianças. Em nome de Deus, afaste-se. O vulto desapareceu. Fiquei a cismar, nunca pensar em ver a alma de minha mãe. Gostava dela, só que sempre implicava comigo. Não comungávamos dos mesmos ideais. Não seguir a minha religião como deveria era uma herege. Imagine, dissera que morri. Era eu um conhecedor da Bíblia, sabia quase de cor, pregava a palavra de Deus com minha voz clara e agradável. Era um temente, um crente, orava muito todos os dias. Sim, lidava com o dinheiro que os fiéis doavam. Com ele, erguera aquele templo belo e confortável e fizera a creche. Tínhamos a caixinha que auxiliava os membros de nossa igreja quando em dificuldade, embora isso raramente acontecesse. Ajudava com minha influência a todos os meus fiéis para que tivessem bons empregos. Vadios não eram aceitos. Aqueles que não trabalhavam eram convidados a se retirar e não vir mais ao templo. Tinha uma boa casa, bons automóveis
era digno do meu salário. Imagine, morto. Quando morresse, teria uma linda morte. Os anjos do Senhor viriam buscar-me. Teria um julgamento pomposo. Acabei dormindo na poltrona, não fui para casa. Acordei com barulho. 2 mulheres abriram o salão para limpá-lo, não me viram. Comentavam minha morte e escutei, estarrecido. Nosso pastor Daniel morreu. Que tristeza! Deve estar sentado ao lado do Senhor. Seu enterro foi lindo, tantas flores. A esposa chorou tanto. Fiquei como que pregado na poltrona. Elas limparam, não me viram. Ali no templo permaneci sem coragem de sair. No dia do culto, o salão encheu-se de fiéis. Um outro pastor fez a pregação. Oraram por mim. Vi meus familiares nos lugares de frente e, como sempre, ninguém me viu. Fiquei na poltrona onde não sentou ninguém. Comparei-me com as outras pessoas. Eu estava diferente. Meu corpo parecia leve. Contudo, podia sentir-me, apalpar-me. Chorei. Todos saíram e fiquei novamente sozinho. Levantei-me da poltrona e no meio do salão clamei ao Senhor em desespero. Deus, dediquei minha vida ao Senhor. Por que estou assim? Se morri, que faço aqui? Por que não estou no seu seio? Ajuda-me, Pai. Senti alguém perto de mim. Vi um vulto sem contudo distinguir quem seria. Sua presença confortou-me. Falou com voz tranquila. Daniel, está assim por orgulho. Ama a Deus mais que a você? Ama seu próximo mais que a você mesmo? Venha comigo. Deverá haver muitas coisas. Saímos, passamos a rua. O vulto ia sereno ao meu lado. Logo, pessoas como eu, desencarnadas, acercaram-se de nós. Pastor Daniel, escutei muitos exclamarem. Não lhes dei confiança, eram bêbados, viciados que andavam pela noite. Nunca foram rezar. O vulto disse, esses são nossos irmãos. O vulto levou-me ao cemitério. Nunca fora ao Campo Santo à noite. Porém, meu acompanhante dava-me coragem. Paramos ao lado de um luxuoso túmulo. Li meu nome na placa de bronze, juntamente com meu retrato. Sentados no túmulo estavam alguns desencarnados. Riram de mim, caçoando. Meu acompanhante não me defendeu. Também nada respondi. Eu era superior. Ajuda-me. Socorra-me. Maltrapilhos cercaram-nos, tentando agarrar-me. Afastei-os. Estavam sujos, fedorentos. São nossos irmãos. E insistiu o vulto. Saímos dali. Senti-me aliviado. Fomos a uma igreja católica. Várias pessoas, entre as muitas presentes, oravam no seu culto de fé. Outras ali estavam presentes só fisicamente. Dali, fui levado a outras igrejas, templos, locais de oração. Percebi que uma grande quantidade de pessoas amava a Deus e orava com fé sincera. Daniel, não é só sua religião que ama a Deus e ora. Religiões são setas no caminho. São as diversas formas de interpretar as escrituras sagradas, os evangelhos.
Religiões não fazem por nós o que nos é devido fazer. Ajudam-nos a iluminar o caminho a ser percorrido. Somos, portanto, nós a caminhar. Você desprezou outras crenças e escolheu algumas pessoas para seus irmãos. Entretanto, o Pai não age assim. Todos são seus filhos. Somos todos irmãos. O Pai não nos separa por crenças, mas nós é que fazemos por sermos separados por nossos atos e ações. Depois fui levado a uma reunião espírita. Sinceramente, não gostava do espiritismo. Eles não acreditavam em Satanás. Diziam que eram seus irmãos e que o demônio estava nas trevas do erro temporariamente. Lendo meus pensamentos, o vulto que me conduzia replicou: por ter errado ou por estarem no erro, esses espíritos a quem você chama de Satanás, de diabo, são nossos irmãos e podem se regenerar, tornando-se espíritos de compreensão e bons. Não pude deixar de comparar os dois locais de orações. O meu local, luxuoso, ali, simples demais para ser casa de Deus. Novamente o vulto esclareceu-me. Daniel, Deus Pai é o Criador do universo. Que existe que não pertença a Ele? O universo todo é a sua casa. Locais de oração, de estudos da alma, não necessitam ser luxuosos. Humildes sentem-se bem na simplicidade. Vi ali, além de encarnados, muitos desencarnados, conforme o vulto explicara-me. Entre os desencarnados estavam muitos maltrapilhos, doentes e, pela expressão e modos de alguns, espíritos também maus. Todos estavam quietos, esperando o início da reunião. Para meu espanto, oraram com fé e sinceridade, e uma senhora leu um livro que continha partes dos textos dos evangelhos. Leu a parábola do samaritano, parábola que sabia de cor, porém, ao ler as explicações contidas no livro, impressionou-me principalmente a parte que dizia: indaga pela ortodoxia da fé, faz alguma distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, sobre o ortodoxo a quem falta caridade. Continuou a senhora lendo e comentando o texto. O maior mandamento. Nunca havia entendido daquela forma esse ensinamento. Como foi explicado, caridade e humildade, essa é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, essa é a via da perdição. E finalizando, leu a caridade segundo São Paulo. Meu Deus! Exclamei. Como fui orgulhoso! O orgulho é o pai de todos os vícios. Fui religioso de atos externos. Esqueci-me do principal, de ser como Jesus foi, humilde. E lágrimas escorreram-me pelas faces. Ali, ninguém era repelido por estar sujo. Aqueles desencarnados gemendo, fétidos, eram tratados do mesmo modo que os trajados ricamente. Nunca acreditei que os mortos da carne pudessem se comunicar com os que denominava vivos. Achava essas manifestações mediúnicas ridículas. Agora, ali estava, como desencarnado, e pude comprovar a autenticidade dessas manifestações. Encarnados falavam transmitindo pensamentos, queixas,
etc., dos desencarnados, e por meio de fluidos doados, de orientações, da comprovação do estado deles, eram ajudados. Ajoelhei-me e orei. Pai, perdoa-me, amo-o demais, estive errado, mas amo-o. Fui erguido e abraçado pelo vulto que ali me conduzira. Olhei-o e dessa vez o vi. Era Jonas, o antigo pastor da minha igreja, a quem considerava sem ambição. Envergonhei-me. Meu irmão, exclamou ele, Jonas. Seu olhar demonstrava o imenso carinho que tinha por mim. Estive no erro, na religião errada, disse, chorando. Não é a religião errada, meu amigo. As religiões são boas, principalmente aquelas que melhoram as pessoas. Errados são os indivíduos dentro das religiões. Indivíduos que se dizem religiosos, mas apenas são exteriormente. Fazem atos errados em nome das religiões e até de Deus. Você, Daniel, foi religioso. Seguiu os preceitos conforme eram do seu interesse. Escolheu para serem irmãos somente os que pensavam como você. E para ensinar, exigia que seus fiéis doassem. Teve um salário alto para ser líder de sua crença. De fato, fez obras assistenciais, mas recebeu grande remuneração por seus préstimos. Não se exemplificou no Mestre Jesus, que recomendou aos seus discípulos: dá de graça o que de graça recebestes. Venha, Daniel, levá-lo-ei para um local onde aprenderá que o seu corpo morreu e não será julgado com pompas. Irá como todos os socorridos aqui para o plano espiritual, onde somos todos irmãos. Jonas, desprezei muitas religiões, esqueci que Deus é um só, e que todas as crenças ensinam a amá-lo, porém muitos o amam, mas não fazem sua vontade. Ama a Deus, não ama a seu próximo, ou como eu escolhi, alguns para serem meu próximo. O Espiritismo revela muitas verdades, ensina a amar todos os irmãos, a todos como irmãos. Não repele os desertores do bem, ensina como é a desencarnação, explica com sabedoria os ensinos do Mestre Jesus. A quem muito sabe, muito lhe será pedido. O Espiritismo está orientando a muitos. Infelizmente, muitos vêm até aqui, em centros espíritas, só para receber benefícios e não para aprender. Entram para o Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou ainda em seu íntimo. Os que aprendem, os que seguem a doutrina, mudam a maneira de viver. A morte não os apavora. Não esperam pieguice com a desencarnação. E a morte do corpo somente lhes apresenta a outra forma de viver. Anos se passaram, aprendi muito e tenho pelos ensinos espíritas enorme carinho. Tenho conduzido minha forma de viver pelas explicações que faz o Espiritismo sobre os ensinos de Jesus. Tenho procurado cultivar a humildade porque entendo agora o que Jesus disse ao ensinar, abre aspas, bem-aventurados os humildes, fecha aspas, Daniel. Podemos notar, portanto, neste relato que acabamos de conhecer, que as transformações íntimas acontecem o tempo inteiro, independente do local onde nós
Estamos. Tanto no plano físico quanto no plano espiritual, as transformações íntimas são sumárias, são obrigatórias e irão acontecer querendo ou não, aceitando ou não, procurando ou não. Portanto, fica a critério, cabe a cada um de nós definir quando essa transformação vai acontecer. A gente é que define isso. Eu posso iniciar uma transformação aqui e agora, ou eu posso simplesmente empurrar isso para frente, postergar, procrastinar. E não desejar nenhuma transformação, nenhuma mudança, nenhuma reforma. É direito de cada um. A escolha é pessoal e intransferível. Mas a transformação, ela virá. E por qual via ela virá? Aqui para Daniel, espírito Daniel, a transformação precisou acontecer a partir de uma desencarnação sem nenhum preparo. Daniel buscou através da religião atender aos seus desejos mais escondidos. Aqueles desejos mais profundos, porque nós temos vários tipos de desejos. E nós temos os desejos que estão mais na superfície, imediatos, do dia, da hora, do minuto, do momento. E nós temos desejos que estão lá profundos dentro de nós. Estão bem lá no fundo e que muitas vezes a gente nem percebe que é um desejo profundo que move as nossas escolhas, decisões, ações e que indicam o caminho que eu vou seguir. Por isso que se eu não tenho o desejo de me transformar, se eu não tenho o desejo de me reformar, se eu não tenho o desejo de buscar o autoconhecimento, esse desejo profundo que está lá, e há muito tempo lá ele está, ele me governa. Eu acabo sendo governado pelos desejos, e não pela vontade de melhoria, de evolução e de autoiluminação. É o caso dele. Por que esse moço, quando aqui esteve, foi entrar dentro de uma religião? Ah, porque ele amava a Deus. Tudo bem, ele amava a Deus. E que mais? Por que alguém... A gente precisa responder algumas perguntas. Por que alguém se torna padre? Qual é o motivo? Motivo real. Porque aqui no canal, não sei se todos assistiram aos vídeos, mas existem vídeos, há vídeos aqui, em que padres, melhor, ex-padres desencarnados, relatam suas questões. E com sinceridade afirmam que se tornaram padres pelas facilidades, pelas conveniências, porque tinham desejos e aquele caminho, aquele papel atendia aos desejos deles. Então por que alguém se torna padre? Não estou aqui colocando que todo padre segue esse caminho, não é isso. Mas é uma pergunta que precisa ser feita. Por que alguém deseja ser um pastor ou uma pastora? Por quê? Por quê? Já que quem está do lado de cá, quem senta nas cadeiras, quem vai aos cultos, quem vai às missas, essas pessoas que frequentam, elas não pedem para X ou Y se tornar padre ou pastor. Assim como eu, que frequento um centro espírita, eu não peço para uma pessoa se tornar palestrante. Então por que alguém se torna palestrante? Por que alguém se torna padre? Porque há um desejo por trás, há uma intenção por trás. Qual é a intenção?
de Daniel, qual era a intenção? Que aquilo pudesse suprir o orgulho dele. Orgulho. Orgulho é filho do egoísmo. Egoísmo que é o mal raiz. Mal raiz. Do egoísmo deriva-se o orgulho. E do orgulho deriva-se o narcisismo, a vaidade, a arrogância, a prepotência, e aí vai. O orgulho é a palavra. O desejo profundo de Daniel estava atrelado ao orgulho. E quando ele foi conquistando, avançando e tendo êxito nas decisões, o orgulho só vai sendo aumentado. O orgulho vai sendo inflado. E é natural que qualquer pessoa, não é o Daniel, não é o Daniel, qualquer um de nós, quando nós, ao invés da gente podar o orgulho, a gente incentiva o orgulho, a gente inflama o orgulho, é natural que a gente se perca. E a gente vai se perder. Nós vamos nos perder quando a gente dá espaço, quando a gente dá terreno para o egoísmo e para o orgulho. É queda, como ele. Queda. Porque por mais que Daniel não tenha feito o mal, por mais que o Daniel não tenha sido colocado em uma região de dor, sofrimento, em umbral, por mais que Daniel não tenha nada que testemunhasse pesadamente contra ele, ele desencarna e ele sofre. Ele sofre não porque alguém está fazendo com que ele sofra. Ele sofre porque ele tem a constatação do quanto ele errou em um campo no qual ele não podia errar. Porque se tem um campo, se tem uma área, se tem um terreno que a gente não pode errar, é no terreno da religião. Não tem margem para erro. Não tem. Porque aqui o espírito Jonas é muito claro na colocação. Ele diz assim, deixa eu achar aqui. As religiões são boas, principalmente aquelas que melhoram as pessoas. Eu vou ler de novo, para ficar muito claro. As religiões são boas, principalmente aquelas que melhoram as pessoas. Errados são os indivíduos dentro das religiões que se dizem religiosos, mas são apenas exteriormente fazendo atos errados em nome das religiões, até em nome de Deus. Ele diz também, religião são setas. Agora eu não sei aonde que ele fala aqui, mas enfim, está no texto, né? São setas que apontam caminhos. A gente não pode errar na religião. Porque o catolicismo traz como base Jesus. Os evangélicos têm como base Jesus. O espiritismo tem como base Jesus. E todas as outras, que têm seus expoentes máximos, todos eles foram enviados por Jesus. Por exemplo, Buda. Buda é um enviado de Jesus, um preposto de Jesus, que veio atender a uma demanda de uma região, de uma etnia, de uma população. A gente não pode errar, porque é só, simplesmente fazer o que Jesus fez, replicar o que Jesus fez. Só isso. Como pode uma igreja ostentar riqueza? Se o maior de todos, se a base que é Jesus não ostentou riqueza.
Como pode um templo ostentar riqueza e facultar sua base em cima do dinheiro se Jesus não tinha uma pedra para encostar a cabeça? Se Jesus deixou exemplos e diretrizes a serem seguidas, por que não seguem? Não seguem porque lá no fundo de cada um, lá no fundo tem aquele desejo, e aquele desejo vai despertar o orgulho, o egoísmo, a ganância, a cobiça. E a gente vai observando os escândalos que vão surgindo um atrás do outro. A religião não é o problema. O problema é o homem, que transforma aquilo em uma bandeira de guerra, onde aquele que não comunga a minha ideia precisa ser exterminado. É assim. Vamos exterminar aquele que não segue o que eu sigo. E a gente vai observando a história do mundo. E é uma surpresa, porque ele desencarna e se vê surpreso. A mãe já havia dito para ele: você está errando. Mas é muito natural que quando alguém me diga: olha, você está errado, repensa, eu ataque, eu reaja, eu busque desmerecer o outro, desqualificar o que o outro está dizendo. Só a gente olhar a política, né? A política é um tentando desqualificar o outro, desmerecer o outro, colocar o outro sempre em situação ridícula, para que o vencedor fique com os louros e ao perdedor as batatas. É ridículo isso tudo. Porque eu não posso achar que o outro é imperfeito me achando perfeito. Aí danou-se tudo. Então a imperfeição do outro é um espelho da minha imperfeição. Em algum ponto nós somos imperfeitos. Em muitos, né? Falar o português claro. Por fim, tenho procurado cultivar a humildade. E tenho procurado cultivar a humildade porque entendo agora que Jesus, entendo agora o que Jesus quis dizer, bem-aventurados os humildes. Então procure na sua vida ser humilde e ser simples. Porque ser humilde e ser simples irá nos livrar de muitos problemas. Acredite. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.